Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Pastor Ottoni e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de comentários acerca do livro de João. Hoje iremos estudar o capítulo 11 de João. Esse texto, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, do amigo de Jesus. Alguns pontos precisam ser analisados nesse texto. Você sabia, por exemplo, que o nome Lázaro em hebraico significa "meu Deus é minha ajuda"? Curioso, não é? Porém, esse texto também nos diz que Jesus ele tinha uma intimidade com essa família. Essa não era uma família qualquer, era uma família que costumava receber Jesus, a ponto do texto considerar Jesus e Lázaro como muito amigos. Quando a notícia chega a Jesus, ela chega da seguinte forma: Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Em outras palavras, aquele a quem tu amas está precisando da sua ajuda. É curioso, irmãos, que o que se espera de alguém que é íntimo é extrema urgência. Logo, se temos um grande amigo, o que esperamos desse grande amigo é, na hora mais difícil, ele vai estar ali presente. Ele vai estar ajudando, ele vai estar ali cooperando. Mas parece que não é o que aconteceu com o texto. Nós lemos e vemos que Jesus, de propósito, ele demora. Ele recebe a notícia que o amigo estava enfermo, mas de propósito ele passa 2 dias ainda no local onde ele estava. Isso nos deixa algumas perguntas iniciais. Que amigo é esse, não é verdade? Aonde está o Deus da minha ajuda? Eu posso até imaginar quando Marta e Maria chegam para Lázaro e diz assim: calma, meu irmão, nós já mandamos chamar o nosso amigo. O seu amigo logo vai chegar. Ele vai chegar e vai resolver o seu problema. Logo, o que se espera de um grande amigo é isso, que ele venha, que ele atenda o chamado de um grande amigo. Mas não foi isso que aconteceu. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que nós precisamos aprender que toda demora tem um propósito. E Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. A demora de Jesus foi proposital porque ele conhecia as tradições da época. Sabia? Existia um livro chamado Talmud. E um trecho desse livro, que é um livro de tradições rabínicas, olha o que ele fala sobre a morte. Ele diz assim: para os primeiros 3 dias após a morte, a alma flutua sobre o corpo, pensando que ele vai voltar para o corpo. Quando a alma vê o corpo e que a aparência do rosto mudou, ele deixa o corpo e segue seu caminho. Veja, havia essa crença, havia essa cultura de que alguém só poderia ser considerado verdadeiramente morto após o 3º dia. Ou seja, Jesus ele não chegou antes, porque senão Lázaro não morreria, porque a morte ela não resiste à ressurreição e à vida. Jesus ele chega propositalmente após o 4º dia. Por quê? Para não deixar nenhuma dúvida de que Lázaro verdadeiramente estava morto. E certamente após a morte de Lázaro, muitas pessoas iriam visitar Marta e Maria, como está escrito no versículo 45. E Jesus tinha um propósito com aquela morte. Aquela enfermidade não era para a morte. Jesus, quando recebe a notícia, ele fala que aquela enfermidade era a fim de glorificar o seu próprio nome. Mas eu, sinceramente, procuro imaginar como ficou o ambiente daquela casa que era acostumada a receber Jesus, daquela casa que era acostumada a ver Jesus operar vários milagres, e no momento que eles mais precisam, Jesus esteve ausente. Posso imaginar que ficou uma indagação naquele lar.
ficou algumas perguntas no ar naquele lar. Será que Jesus nos abandonou? Teria Jesus rejeitado o nosso pedido? Ou será que a nossa mensagem não chegou até ele? Sabe, irmãos, fazendo rapidamente uma aplicação na nossa vida, muitas vezes é assim que nós nos sentimos quando precisamos do Senhor. E em nossa mente, Jesus ele precisa vir ao nosso socorro de imediato. Ele precisa vir agora. E muitas vezes o Senhor tarda. Muitas vezes o Senhor fica em silêncio e nós não temos nenhuma resposta da parte dele para conosco. Mas o que nós precisamos entender é que toda demora tem um propósito. Se você tem orado e pedido algo ao Senhor e você ainda não recebeu, com certeza Deus já ouviu a tua oração. E a demora dele tem um propósito na sua vida que agora você não entende, mas mais na frente você vai entender. Mas essas perguntas é muito comum termos quando precisamos de respostas imediatas. Em Provérbios 13, versículo 12, fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Veja, o coração de Marta e Maria estavam tão machucados que mesmo com a presença do Mestre, elas não pararam de lamentar. Quando Marta se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela fala é: Mestre, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Logo depois, Maria se encontra com o Mestre e ela também vai dizer: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Vejam que o coração delas estava tão machucado, tão doído, que mesmo diante da ressurreição e da vida, elas não conseguiam esquecer aquilo que havia se perdido. Aplicando isso em nossas vidas, talvez hoje seja o tempo de você parar de lamentar pelaquilo que se foi. Porque aquele que crê em Jesus, aquele que crer que Jesus é o único Filho de Deus, é o Salvador e que nele está o poder da vida, o poder da ressurreição, não existe nada perdido quando nós cremos em Jesus. E eu sei que você crê em Jesus, agora precisamos colocar isso em prática. Não há nada perdido quando nós cremos em Jesus, porque quando Ele chega, Ele modifica situações. Aquele morto, ele vai voltar a viver. Aquela pessoa que se foi, ela vai voltar para o seio da sua família. O que precisamos, de fato, é crer. Jesus, Ele pede para ver aonde Lázaro foi sepultado. E ao chegar lá, algo intrigante acontece. As Escrituras dizem que Jesus chorou. Mas espera aí, como assim Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Sendo que Ele é a ressurreição e a vida e estava ali para aquele propósito, para ressuscitar o seu amigo. Sabe, irmãos, ao aproximar-se do túmulo de Lázaro, o Mestre se depara com o resultado da separação entre Deus e o homem, ocorrido há muito tempo atrás. O choro de Jesus é muito mais profundo do que podemos imaginar. O Mestre estava demonstrando a tristeza de Deus com a sentença que estava sobre o homem após a sua queda. Lá em Romanos 6, versículo 23 fala: porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus estava chorando por ver o sofrimento que estava destinado aos homens, a sentença dada a Adão por sua desobediência, a morte física e a separação de seus familiares e amigos. Irmãos, o choro de Jesus revela que Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. A morte é o preço da condenação pela desobediência. Porém, esse não era o desejo inicial de Deus. Não era o desejo de Deus no princípio. Eu também creio que o choro do Mestre foi por causa daqueles que, com dureza de coração, iriam morrer sem crer em Jesus e enfrentariam a morte sem salvação, perdidos eternamente. A queda de Adão
deixou essa herança para a humanidade, deixou esse legado para a humanidade. Mas glória a Deus que o Filho de Deus veio à terra para mudar essa sentença, para mudar essa herança. Ele veio para nos dar vida e dar vida em abundância. Glória a Deus por isso. O que merecíamos era a morte. O que merecíamos de fato era a condenação eterna. Era isso que nós merecíamos. Mas louvado seja o Senhor, que Ele veio a esse mundo, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, veio mudar o rumo da nossa história. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus chega perto do túmulo e chora. E alguns dos judeus diziam: veja o quanto Jesus o amava. E outros começaram a indagar: mas espera aí, se Jesus o amasse, ele não poderia ter evitado com que Lázaro tivesse morto ou viesse a morrer? Então a fé daqueles homens paravam na barreira da morte. Eles acreditavam que Jesus pudesse curar, mas jamais acreditariam que Jesus pudesse ressuscitar alguém. E era por isso que Jesus estava ali, para provar que Ele era a ressurreição e a vida, que Ele era e que Ele é a ressurreição e a vida. Então Jesus disse: tirai a pedra. Veja que não era mais possível aos homens fazer nada em relação a Lázaro, mas a responsabilidade de tirar a pedra foi dada aos homens. O que isso nos ensina? Nos ensina que ainda há coisas que possamos fazer antes de Jesus operar o milagre. Algumas coisas cabem aos homens fazer antes de Jesus operar o milagre. Qual é a pedra que precisa ser retirada da sua vida para Jesus operar esse milagre que você tanto espera? Jesus chegou, Jesus está diante da situação, mas existem algumas pedras que precisam ser tiradas do caminho para que Jesus possa vir operar e fazer o grande milagre. Então Marta, ouvindo que Jesus mandou retirar a pedra, chega até ele e diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Veja, mais um costume daquela época. Era muito comum as mulheres perfumarem o corpo do morto. É só lembrar quando, ao 3º dia, mulheres se reúnem para ir ao túmulo de Jesus, levar os aromas que elas haviam preparado para ele. O que Marta, de fato, estava querendo dizer para Jesus era: Senhor, eu tenho certeza que ele está morto. Eu estive lá, já cheira mal. Eu tenho certeza que não existe mais nada o que se possa fazer. Ele de fato está morto, mestre. Então Jesus diz a Marta: Marta, você já se esqueceu do que eu falei a você, Marta? Se creres, tu verás a glória de Deus. Veja o que Jesus falou. Marta, você já se esqueceu? Curioso, irmãos, que é comum, em meio à provação, nos esquecermos o que Jesus fala, o que a palavra de Deus fala. Talvez você esteja no meio de uma adversidade, no meio de uma tribulação, no meio de uma impossibilidade. E nesse momento nos esquecemos da palavra de vitória que já foi liberada para as nossas vidas, da palavra de bênção que já foi decretada sobre as nossas vidas. Não te esqueça da palavra. A palavra de Deus fala. O salmista escrevendo diz assim: a tua palavra eu guardo no meu coração. Sabe por quê? Para não pecar contra ti. Quando nós nos esquecemos daquilo que a palavra fala, nós somos vulneráveis a desacreditar no milagre, meus irmãos.
É nesse momento que você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se creres, tu verás a impossibilidade sendo resolvida. Se tu creres, tu verás a sentença mudada. Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez a pedra que precisa ser retirada da sua vida seja a pedra da incredulidade, mas hoje, ao ouvir esse áudio, creia, meu irmão, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede, que o Senhor a seu tempo, Ele traz a ressurreição, que o Senhor no momento dele traz a bênção para você. Então Jesus, para provar que Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, até sobre a morte, Jesus com grande poder clama e ordena: Lázaro, vem para fora, ressuscita dos mortos. Glória a Deus. O texto ainda nos fala que esse milagre, ele incomodou muito os líderes religiosos daquela época, os sacerdotes e os fariseus, a ponto de, desde aquele dia, procurarem uma forma de tirarem a vida de Jesus. Mas nós louvamos a Deus, porque tudo estava sob o controle do Mestre. Nada sai das mãos do Mestre, assim como a sua vida. Muitas vezes você pode até pensar que está tudo perdido, que está tudo descontrolado, mas creia que nas mãos do Mestre Ele organiza, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Tudo estava programado, Ele precisava morrer para resgatar a todos nós. Mas isso serão comentários dos próximos capítulos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.